Bom dia na paz do Senhor. Vamos hoje então falar de Crônicas, capítulos 23, 24 e 25. Nós estamos falando então nesse momento dos desejos ali de Davi, dos preparativos de Davi em relação à construção do templo. Lá em 2 Samuel capítulo 7, Davi quis construir uma casa para o Senhor e Deus disse não. Deus disse, não, Davi, você não vai construir porque você foi guerreiro, você é guerreiro, você derramou muito sangue passou pelas suas mãos, então você não vai construir a minha casa, mas o seu filho que significa paz, ele irá construir a casa para mim. Lá em 2 Samuel 7, nós repetimos isso na live de ontem, e hoje, então, nós vamos ver a continuidade disso. Então, vamos falar de Crônicas 23, abra sua Bíblia. Tem uma parte ali que geralmente as pessoas dizem que é uma parte chata de Crônicas 23, porque tem muitos nomes. Chega ali em alguns versículos e tem muitos nomes. Vamos entender um pouquinho, então? Davi já tinha, então, como eu disse, expressado o seu desejo de construir a casa do Senhor, lá em 2 Samuel 7, e Deus já tinha dito que não. E Davi foi obediente. Mas, já que Deus tinha dito que Davi não construiria a casa do Senhor, Davi fez aquilo que ele podia fazer, aquilo que estava ao seu alcance. Separou material de construção e avaliou se tinha trabalhadores suficientes ali em Jerusalém, ali em Israel. Depois disso, aqui no versículo 1, nós temos um resumo de algo que nós vamos ler nos próximos dias que estão lá em Reis. Aqui bem resumido, sendo pois Davi já velho de avançada idade, fez Salomão seu filho rei sobre Israel. E aqui não está contando então como é que aconteceu isso, nós vamos, como eu disse, ver nos próximos dias, que está em 1 Reis 1, nós vamos ver então como é que foi essa coroação de Salomão aí como rei. E aqui o versículo fala Davi já velho e de idade avançada, ele tinha 70 anos. Essa é a idade de Davi aqui. Mas por ele ter fugido, aí a partir dos seus 17, 18 anos, fugido muito tempo, aí 12, 15 anos de Saul, por ele ter sido um rei guerreiro, então ele já estava, a palavra é acabado, gasto pelo sofrimento, pelas guerras, pelas lutas, por tudo que ele fez. Então já velho de idade avançada, 70 anos ele tinha quando ele deixou de ser rei. E aí ele fez o quê? Fez Salomão seu filho rei de Israel. E aí Davi, livre das funções do seu cargo de rei, ele então tem tempo suficiente para terminar os preparativos para a construção do templo e para a organização. Então não era só uma construção no sentido físico, no sentido de separar materiais, como eu falei ontem, somente em ouro 50 bilhões de dólares, se fosse nos tempos de hoje. Então não era só o material de construção, mas eram também trabalhadores, e também não eram só trabalhadores, mas precisava organizar como é que ia ser esse serviço no templo. Afinal, desde Moisés, eles estavam acostumados com o culto a Deus, o serviço da obra de Deus no tabernáculo, na tenda, e que seria muito diferente no templo. Então, Davi organiza tudo isso para seu filho Salomão. Salomão fez a construção, ele executou os planos de Davi. E aí nos versículos aqui nesse 23, nos versículos 1 ao 24, nós temos a contagem e a função dos levitas, e dos versículos 25 ao 32, o dever dos levitas. E aí sempre quando eu falo dos levitas, eu gosto de falar o seguinte: nós estamos acostumados a ouvir que levita é aquele que canta ao Senhor. Levitas são os que louvam ao Senhor na igreja. Mas eu sempre falo, os levitas na Bíblia não são só esses. Levitas na Bíblia são todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. E nós vamos ver aqui então, Davi mostrando isso de uma forma muito clara. Então lá em Levítico, em Números, nós encontramos ali as explicações melhor exatamente das funções dos levitas no deserto, a função dos levitas em relação ao tabernáculo do Senhor, em relação à tenda. A partir do momento
em que o templo é construído, a função dos levitas muda um pouquinho, mas continua sendo aqueles que cuidam da casa de Deus. Então, olha que interessante. Levita não é só aquele que louva a Deus através da sua voz, mas levita também aquele que adora o Senhor através dos serviços na casa do Senhor. E isso inclui, aqui especificamente, ser porteiro, cuidar ali da porta, da recepção, de quem entra, de quem sai, cuidar dos banheiros, cuidar da cozinha, fazer a limpeza do templo do Senhor e todas essas coisas. Envolve ali algo muito mais profundo do que o uso da voz. Então, ser levita do Senhor é adorar a Deus através da voz, mas também adorar a Deus para aquilo que você é chamado. E nós vamos entender um pouquinho. Então, levita é todos aqueles que vêm da tribo de Levi. E aí, Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Então, quando nós falamos de levitas, nós estamos falando dos descendentes de Levi e dos descendentes dessas 3 famílias, de Gerson, de Coate e de Merari. Os sacerdotes, eles vêm então de um desses filhos aqui de Levi, que é o Coate, Arão, pai de Arão e pai de Moisés. E aí de Arão vem a família que foi responsabilizada por Deus de cuidar das coisas mais santas, que aí são os sacerdotes. Quando nós falamos de tribo dos levitas, quando nós falamos dos levitas, não são só aqueles que louvam a Deus com sua voz, mas são todos aqueles que trabalham na casa de Deus. Aqui no capítulo 23 de Crônicas, Davi faz a contagem dos levitas e define a função e os horários do serviço de cada um deles. Para que isso? Para que ter essa organização? Para que não tivesse negligência na casa de Deus e para que não tivesse o descontrole de tantas pessoas ali, tantos querendo servir a Deus, e aí vai todos para uma coisa só e um outro lado da casa de Deus fica descoberto, uma outra parte do serviço de Deus fica negligenciado. Então Davi fez toda essa organização para que não tivesse negligência na casa de Deus e para que não houvesse um descuido, um descontrole no uso ali dos recursos humanos, das pessoas ali, dos levitas envolvidos. Então, o que precisa ficar muito ciente para a gente é que levita não é só aquele que louva a Deus. Levitas são todos aqueles, levitas no plural, são todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. E aí vamos ler aqui então, eu já li o versículo 1, Davi já velho, então ele tinha 70 anos quando deixou de ser rei, foi rei durante 40 anos. Versículo 2, e ajuntou todos os principais de Israel e também os sacerdotes e levitas. Os levitas foram contados de 30 anos para cima e foi o número deles, por suas cabeças, contados um a um, 38.000. Então uma coisa, olha só, aqui no versículo 3, conta-se de 30 anos para cima, e sabemos que o tempo de trabalho dos levitas era até os 50 anos. Isso está lá na lei de Moisés, tá bom? Então aqui no versículo 13 é de 30 anos, e vocês vão ver no mesmo capítulo, no versículo 27, que está falando assim: as últimas palavras de Davi foram contados os filhos de Levi, os de 20 anos para cima. Então mudou. No começo era 30 anos, mas aí viu-se a necessidade de mais gente, precisava de mais pessoas, então diminuiu para 20 anos. Tá? Então, o jovem que descendia da tribo de Levi, quando completava 20 anos, ele era separado para servir na casa do Senhor e entrava aqui na escala de trabalho que Davi organizou. Hoje, em Israel, é muito bem identificado quem é da tribo de Levi e eles estão já preparados para a vinda do Messias. Eles estão esperando um Messias político, um Messias como um governante que vem para reinar em Israel. E eles estão prontos para a chegada do Messias. Versículo 4. Destes 24.000 para apressarem a obra da casa do Senhor
e governadores e juízes mais 6.000. Então aqui já dá 38.000. Eu vou ler nessa outra Bíblia aqui que fica mais fácil para mim. Versículo 4, né? Destes havia 24.000 para promoverem a obra na casa do Senhor e 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos. Então, olha só, de 38.000 levitas, apenas 4.000 eram músicos. 4.000 ali para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar. E aí dos versículos 6 até os versículos do 6 até o 24, nós temos então ali a separação em turnos, a divisão que Davi fez por famílias, tá bom? Eu quero chamar a atenção aqui, quero ler o versículo 28, porque o seu cargo, ou seja, ali dos levitas, era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. E o versículo 32, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então tinha ali 38.000 levitas, desses 38.000, 24.000 eram sacerdotes. Desses 38, 24.000 eram descendentes de Arão, separados para cuidar das coisas santas. E os outros 14.000 é que fariam todas as outras coisas. Os instrumentos, o louvor, cuidar da portaria, cuidar da purificação das coisas do templo. O que significa essa purificação das coisas do templo? Limpeza, gente. Lavar, limpar, cuidar, separar, manter em bom estado. Então, todas essas outras coisas eram cuidadas e eram feitas por outros 14.000 levitas. Então, nós não podemos perder o olho disso. Levita não é só quem canta. Estou falando bastante isso porque há nessa cultura esse falar de que levita é aquele que louva o Senhor. Mas não é só isso. Quanta gente de Arão nós já vamos ver. Porque o sacerdote, o culto ao Senhor, não é como hoje, de 1 hora, de 2 horas. Não, né? O culto ao Senhor aqui era contínuo. Então precisava de bastante gente. 24.000 da família de Arão. 24.000 para cuidar das coisas santas. E os outros todos, então assim, hoje, né, quem canta, quem louva, aqui, os músicos eram só 4.000. Nós vamos ver isso porque Davi vai falar especificamente deles. Aqui nós vamos ver aqui no capítulo 25. Ok? Então o que eu quero que fique claro aqui no 23 é de que os levitas não é só quem canta. Muito pelo contrário, quem canta é um número mais reduzido. Capítulo 24, então, de Crônicas. Capítulo 24, então, Davi faz o quê? Desses 38.000 levitas que ele identifica ali, que ele conta, ele pega os 24.000 que são para o sacerdócio, que são os descendentes de Arão, e ele vai tratar desses 24.000. Ele divide, então, em 24 turnos. E para não ter problema de apadrinhamento, de favorecimento, ele pega, então, esses 24 turnos, ele sorteia, é por sorteio, tanto a divisão das pessoas ali, quem vai estar em cada turno, como também os dias, o tempo. E esses 24 turnos não é um dia cada um, tá? É uma sistemática diferente de escala, nós vamos ver depois. E aí, por curiosidade, né? Aqui no versículo 5, 24 e 5, eles repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E aí o escrivão foi registrando todas as escalas ali, tá no versículo 6, registrando e contando como é que foi. E aí dos versículos 7 em diante, nós temos ali então como é que foram as escalas, cada turno desses, quais as famílias que
comporam esse turno. E isso é assim, foi assim até Jesus. E os israelitas, né, o povo lá de Israel, hoje, eles estão preparados e para a espera deles para o Messias, eles vão cumprir, de acordo com o preparativo que eles têm lá hoje, eles vão cumprir com essas escalas. Então eles sabem quem é de cada família, até hoje, só por curiosidade. Lá em Lucas 1:5, nós lemos que Zacarias, o pai de João Batista, era do turno de Abias. Esse Abias, ele está aqui no versículo 10. A sétima, a Acós, a oitava, a Abia. Então esse versículo bem pequenininho aqui, a sétima, a Acós, a oitava, a Abias, os turnos, tá? Então o oitavo turno, a oitava turma de trabalho era de Abias. E o pai de João Batista, Zacarias, pertencia a essa turma aqui. Só para a gente entender, quando a gente lê lá em Lucas 1:5, vamos ler aqui rapidinho, a gente acaba não se atendo ou não entendendo por que aquela informação está ali. Olha só, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Então Zacarias era levita, e olha o que está escrito aqui, Zacarias da ordem de Abias. Então quando a gente lê aqui da ordem de Abias, é do turno de Abias, entre os 24 turnos que Davi separou os levitas sacerdotes, Zacarias era do oitavo, então de Abias. E aí aqui fala, né, depois do tempo de servir ali, ou seja, o tempo de escala do seu serviço. Então ele trabalhava lá naquela escala, naqueles dias que foram organizados por Davi e que permaneceram séculos depois. Então, depois de servir aquele tempo, o sacerdote ia para a sua casa, usufruir ali do tempo de descanso junto de sua família, até chegar de novo o tempo da sua escala e de voltar para o templo e adorar e servir a Deus lá. Então, enquanto eles estavam na escala de trabalho, eles ficavam lá na escala de trabalho. Eles ficavam lá no templo, servindo e passavam lá. Então, 38 mil, 24 mil separados em 24 turnos, aqui no capítulo 24. E aí nós vamos para o 25. E aí sim entram aqui os cantores, né, os levitas músicos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério, esse ministério, aí sim, louvor e adoração a Deus. Então, dos levitas, 38 mil levitas, 4 mil para cá. E aí, olha só, para profetizar com harpas, com alaúdes, com saltérios, foram quem? Então, os filhos de Asaf, os filhos de Emã e os filhos de Gedutum. E nós vemos a citação deles lá nos Salmos. Davi escreve um salmo e fala, esse aqui para os filhos de Gedutum. Não é que ele está dedicando o salmo para os filhos de Gedutum, não, é para os filhos de Gedutum tocarem esse salmo. É para os filhos de Asaf tocarem o salmo, cantarem o salmo. No 25, Davi separa e escolhe aqueles que ocupariam o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. E isso fala de organização da obra de Deus, de planejamento. E aí, acabando o capítulo 25, depois nós vamos ver as funções, então, dos outros milhares aqui. Os porteiros, os guardas dos tesouros, os oficiais e os juízes, e que todos eram levitas. No 27 e assim por diante. Nós vamos continuar em Crônicas, que é um livro considerado muito difícil de ler, e as pessoas falam que é um livro chato. E nós estamos vendo que tem tesouros escondidos aqui em Crônicas. Muita gente me pergunta, como saber o meu chamado? Como saber o que eu tenho que fazer diante de Deus? Então, vocês viram que os levitas, todos, por exemplo, têm o mesmo chamado? Chamado de servir a Deus na obra de Deus. Então, trazendo para nós, eu gosto de fazer uma distinção assim, olha, Deus tem dois chamados. Um chamado para os homens e um chamado para as mulheres. Ponto. Esse é o chamado comum. Então eu, né, Camila, Jaqueline, todo mundo que está aqui, né, que eu não vou nem citar os nomes, Priscila, Val, sendo mulher, nós temos um chamado único para nós, como mulheres,
Os homens têm um chamado único para os homens, tá? Então é o mesmo chamado. O chamado que eu tenho de mulher, você tem como mulher. O chamado que um homem tem é o mesmo chamado que o outro homem tem. Papéis distintos, funções distintas, mas, né, temos um chamado. Dentro desse chamado, Deus então dá missões especiais ou vocações especiais para cada um. No corpo de Cristo, né, no corpo humano, cada órgão nosso, cada dedinho tem uma função específica, mas o chamado do corpo é o mesmo. Então, como mulheres, como mulher de Deus, nós temos um chamado, temos uma função, temos algo para cumprir. Assim como os 38 mil levitas tinham um chamado, que era servir a Deus na obra de Deus. E aí a gente vê nos 38 mil que uma parte era para ser sacerdote, uma parte era para ser porteiro, outra parte para ser guarda do tesouro, outra parte juiz, outra parte oficial, uma parte pequena, músicos e cantores ali na casa de Deus. Levitas lavavam banheiro, levitas limpavam cozinha, lavavam panela, né? Levitas cuidavam de tudo isso, cuidavam ali de limpar o sangue ali do holocausto, dos sacrifícios. Jana, quando você fala em números dos levitas, só são os homens? Sim. Especificamente, para Israel, os homens são levitas. As mulheres, embora descendentes de levitas, elas não serviam no templo. Depois nós vamos ver que vai ter uma divisão, vai ter um lugar onde as mulheres podem ir, mas o serviço na casa de Deus, aqui no Velho Testamento, é somente para os homens. É com Jesus que o serviço na obra de Deus passa a incluir as mulheres de uma forma mais igualitária, vamos dizer assim, embora ainda com funções diferentes. Mas é só lá com Jesus. Enquanto nós estivermos no Velho Testamento, nós estamos falando de homens, e você vê que a Bíblia aqui é bem clara, né? Homens acima de tal idade. As mulheres aqui tinham uma outra função, não dava tempo. Se elas fossem para servir na obra de Deus do jeito que era aqui, elas não conseguiriam cumprir com o chamado delas como mulher. Falando, né, sobre essa questão de chamado, vocacionamento, de missão especial, as pessoas querem saber qual é o meu talento, qual é a minha missão. Então, o chamado todo mundo tem, o homem e a mulher, né? O homem como homem, a mulher como mulher. Agora, dentro desse chamado geral, né? Então pensa aí, a tribo dos levitas, né? Todos tinham um chamado geral para servir na casa de Deus. Agora, desses 38 mil homens, desses 38 mil levitas, cada grupo deles tinha uma missão especial. Uns para servir no sacerdócio, outros na portaria. E aí cada um... E aí você imagina, então, nós, como membros do corpo de Cristo, cada um de nós temos, então, essa missão especial. Eu gosto de chamar missão, né? Ou chamado especial. Então, eu tenho um chamado como mulher, que é bíblico, mas eu tenho um chamado especial que, neste momento, se refere ao ensino da palavra de Deus. Eu não sei se vai ser para a vida inteira. Eu sei que, nesse momento, o meu chamado especial, minha missão especial é o ensino da palavra de Deus. Vamos lá. Existe mulher pastora? Nós encontramos na Bíblia mulheres pastoras de ovelhas, tá? Com as mesmas características de homens pastores de ovelhas. Mas a função eclesiástica pastora não é encontrada na Bíblia. Carinhosamente, na minha igreja que eu pertenço, a gente chama as mulheres de pastoras, né? Mas é por respeito e por carinho. Eu mesmo, muita gente me chama de pastora, mas eu não fico corrigindo porque eu sei que é um carinho, mas nós não temos uma carteirinha de pastora, essas coisas, na minha igreja. Tem igrejas que tem, e eu não, e tudo bem que eu também entendo. O que eu, Janaína, não concordo é com a divisão por função que altere esse chamamento da Bíblia diferenciado pelo homem e pela mulher, o homem como cabeça. Mas eu vou falar disso lá, quando nós chegarmos mais para frente um pouquinho, quando a gente chegar lá em Paulo,
tá bom? Então, eu não tenho problema de encontrar, né, pastoras separadas para isso, com carteirinha e tudo, mas eu só não concordo quando, por exemplo, uma pastora assume uma função eclesiástica acima do homem. Então, por exemplo, uma pastora dirigindo uma igreja, ela sendo a responsável pela igreja. Aí eu não concordo. Eu entendo ainda a pastora, ou nesse cargo de pastora, nessa função de pastora, como auxiliar, como ajudadora, e não cabeça de igreja, tá? Dirigindo uma igreja. Aí eu, Janaína, não concordo e não encontro embasamento bíblico para uma mulher dirigir uma igreja. Mas o título, sabe, assim, eu não me apego nessas coisas, porque eu acho que diante de tudo que se tem para fazer, o título acaba sendo muito pequeno, tá bom? Mas eu quero que vocês olhem para a tribo dos levitas e pensem, vão embora hoje, né, encerrando aqui, que levita não é só louvar a Deus, levita não é só aquele que canta. De 38 mil levitas aqui, apenas 4 mil eram para o louvor e adoração. E os outros 34 mil cobriam todas as funções na igreja. Então, se nós vamos para a igreja, quem está lá na portaria pode ser chamado de levita também, porque os porteiros aqui eram levitas. Tá? Então, eu quero que vocês fiquem com esse entendimento. Amém? Tenham um excelente dia e até amanhã. Deus abençoe.